É por isso que eu digo, que o servo não pode abaixar demais a cabeça, senão a coroa cai, né? O crente, quando ele começa a se autoflagelar, se automutilar, ai que eu sou não sei o que, ele vai se degradando, aí ele vai baixando a cabeça, o emocional dele vai ficando para baixo, aí ele não percebe a hora que o diabo consegue facilmente tirar a coroa. Porque a hora que o crente está dizendo, eu não dou conta de nada, eu não sou ninguém, eu nunca consigo nada, Deus não me ouve, eu oro, Ele não atende, eu faço campanha, Ele não responde. Aí quanto mais vai fazendo isso, mais a cabeça vai baixando e o diabo vai só chega lá e pega aquela coroa. Mas quando o crente vem fraquinho, capengando na fé, daquele jeito, mas ele vem de cabeça erguida dizendo, o meu Redentor vive. O meu Senhor está comigo. Eu sou forte porque a minha força vem de Deus. Aleluia. Quando eu não der conta de guerrear, o Senhor guerreia por mim. Aleluia. Nisso Satanás não rouba a tua e a minha coroa. Você pode glorificar Jesus? Amém? Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia, sentado aí como você está. Em 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai só falar um pouquinho aqui rapidinho, porque nós queremos orar. E só esta revelação hoje, para nós, já é um alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. A irmã Beth ainda tem uma missão nessa terra, né? De falar não só essa revelação, como a primeira. E para os irmãos que não conhecem a história, que talvez ficou assim, sem entender, ela foi entubada já pela segunda vez, né? Na primeira vez foi 10 dias, né? E agora, nessa última vez, foi 8 dias, né, irmã Beth? 8 dias, né? 10 dias da primeira vez entubada, e nesses 10 dias o Senhor levou ela no céu e mostrou muitas coisas para ela que ela voltou e contou. E ela tem que contar depois de novo aqui, porque tem muitos irmãos que não estavam, que não ficou sabendo, né? E ela precisa, até porque o Senhor permitiu ela ficar, porque tem que continuar contando. Tem que contar. Então tem que contar de novo a primeira vez e contar de novo a segunda. E tem que ir falando, porque quando o Senhor mostra algo, é porque é para contar. Deus não mostra nada para você guardar para você. Quando é Ele que mostra, Ele está dizendo, vai e mostra o que eu te mostrei, né? Fala o que eu te mostrei. Então, muito, muito forte, tanto a primeira revelação, quanto esta segunda revelação. E tanto que a nossa oração por ela era, nessa vez, Senhor, quando ela foi entubada, a primeira vez que o Senhor mostrou para ela tantas coisas maravilhosas, ela não queria mais voltar, ela pediu para o Senhor para ficar, e o Senhor não deixou, fez ela voltar. Então, se o Senhor fez ela voltar, é porque o Senhor quer usar ela aqui nessa terra. Se ela está entubada de novo, se ela voltou só para falar e fazer o que ela fez, então eu acredito que dessa vez ela não volta. Mas se a obra ainda não está completa e ela ainda precisa contar para outras pessoas, ela vai voltar de novo. Porque o Senhor é um Deus de obra completa. E assim todos aqui, todos os irmãos oramos foi pastor Fábio, pastor Cristiano, todo tempo nessa direção. De que se o projeto de Deus na vida dela ainda não completou, e é para ela falar, continuar falando, ir em outras igrejas, contar a revelação, mostrar para o povo, então a morte não ia conseguir segurá-la. Ela teria que voltar. E de fato, irmão, a gente que viu ela naquela situação, só Deus. Eu lembro que eu entrei assim rapidinho na sala vermelha, deu uma de doida que não pode entrar, né? Aí eu tinha assim, quando eu entrei, eu vi na cortina assim a enfermeira, eu era enfermeira que estava perto, e ela só de fralda, e aqueles aparelhos, tudo aqui nela, isso aqui dela ia bem aqui e voltar assim, ó, sabe? E eu olhava assim, assim, encolhida em cima de uma cama, que você olha assim e fala, aí só Deus, que nem os médicos acreditavam mais. Mas quando Deus tem propósito, irmão, quando Deus tem propósito, aí entubou, se entubar morre. Quando Deus tem propósito, tem que desentubar. Entubou e tem que desentubar, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Glória a Deus. Somos muito felizes pela vida da irmã Beth. É uma mulher de Deus, uma pessoa que tem buscado a pureza e a santidade do Senhor. Amém?
1 Samuel capítulo 17. Versículo 4. Que diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e adiante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém, queridos? Todos nós conhecemos essa história de Davi e o gigante Golias. Agora o que a gente percebe, precisa levar em consideração, que quando Israel está de um lado, os filisteus estão do outro. O Golias se apresenta todo dia. Isso ele fez por 40 dias. Durante 40 dias. Não foi uma coisa tipo assim, do nada, não. 40 dias. Que ele simplesmente vem, faz chacota com todo aquele exército. Mas eu digo exército, mas era exército. Porque o exército de Israel sempre foi um exército auto-preparado. Sempre foi um exército preparado para enfrentar as batalhas, e quando eles não davam conta, Deus sempre pelejava por eles. Mas os homens de Israel que saíam à peleja eram homens de guerra, e eles estavam ali. Só que diante de Golias, toda aquela coragem, todo aquele preparo, toda aquela artilharia que Israel tinha, de repente, aquilo ali não funcionou. Porque a única coisa que Golias está pedindo é um homem. Só um. Não é o exército inteiro, eu quero só um. Escolha um. Escolha o melhor para lutar comigo. Mas com uma condição. Se eu vencer ele, vocês vão ser os nossos servos. Então, querido, é um desafio aonde todo Israel começa a temer, o próprio rei Saul começa a temer, e cadê a coragem para enfrentar? Porque é típico do inimigo colocar medo. Você não parou para pensar que esse medo que tu sente, isso aí é o diabo botando na tua vida? Você não parou para analisar que você às vezes está correndo da sombra do diabo, não é nem do diabo, de tanto medo que ele tem colocado na tua vida, e que é hora de você enfrentar os seus medos e se levantar para guerrear no nome do Senhor, igual Davi fez? Você não acha que já tem muito tempo que Satanás zomba da tua cara, faz você tremer de medo, te desafia, fica te questionando, fica te afrontando, e você, como o exército de Israel, se cala, se acovarda, não levanta, com medo de perder, com medo de morrer, com medo de não vencer? E Deus está dizendo: cadê a fé que eu plantei no teu coração? Cadê a fé que tanto você diz que tem em mim, que serve a um Deus poderoso, a um Deus forte, mas teme diante dos inimigos que se levantam diante de você? Todo aquele exército ficou paralisado. E de repente Jessé, pai de Davi, fala para ele lá no lugar da batalha: vê como é que estão os seus irmãos, vê como é que está tudo por lá, levar uma comidinha lá para os seus irmãos. E Davi, um jovem, mas um jovem com experiência com Deus.
A maior força de um crente está na experiência que ele tem com Deus. E eu tenho certeza que se tu olhar para a tua vida passada, tu vai ver quantas vezes Deus se manifestou na tua vida e te ajudou. E foi o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei por que temer tanto agora, se você tem histórico de vitória que você conquistou em Deus. Se você olhar para trás, você vai ver quantas vezes você passou situações que você clamou e Deus se manifestou e te ajudou. E isso vai fazer você se levantar diante da luta presente. O que, pastor? Olhar e ver que no passado Deus já provou que Ele é Deus, que Ele pode, que Ele faz. Aleluia! Davi, quando chega naquele campo de batalha, que ele começa a ver aqueles dois exércitos tentando se confrontar, e ele vê aquele Golias com aquela prepotência, com aquela audácia, com aquela soberba, porque é assim que o diabo fica, quando ele vê o crente com medo, ele se sente grande, ele começa a querer esmagar o crente. Mas aí o Davizinho chega, e quando ele chega, que ele vê, como eu digo, por aquela marmota, sabe, irmão? Aquela situação, aquele Golias esbanjando coragem e força, porque tinha capacete, estava todo ali revestido de couraça, sabe, de uma armadura que parecia impenetrável, um escudo pesado, sabe, todo se olhava de cima a baixo, não achava um lugar para acertar uma flecha, só que a testa dele estava de fora. E talvez Israel não percebeu, mas Deus estava vendo a testa do Golias. Enquanto o exército está olhando para o capacete, como que vai furar aquele capacete? Olha a couraça, olha a lança, olha essa armadura dele, olha o tamanho dele. Eu não vou, tu vai, eu não vou, tu vai, eu não vou, ninguém vai, não vai. Saúl, tu vai, eu não vou, muito menos eu, ninguém vai. Deus está olhando só para a testa, porque enquanto o diabo quer fazer eu e você olhar para o problema, Deus está dizendo, olha para a solução, olha para a solução. Se você se colar em mim, eu mostro para você a fraqueza do diabo, e é lá que eu te uso para envergonhá-lo e para você guerreá-lo contra ele e receber a tua vitória. Aleluia! O Davi disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é? Oxe, um meninozinho olhava assim e disse: tu deixa de ser besta, menino. O próprio irmão dele falou assim: o que é que tu já quer aqui, seu intruso? Com quem tu deixou, Davi? As poucas ovelhas do nosso pai. O que tem de gente que não acredita no que Deus pode fazer comigo e com você. O que tem de gente que olha para nós e julga pelo nosso tamanho, pela nossa aparência. Essa irmãzinha, esse irmãozinho, só que essa irmãzinha, esse irmãozinho, eles estão munidos de uma fé que o irmãozão talvez não está. A irmãzinha, o pastorzinho, a pastorzinha, que tem gente que gosta de rebaixar o outro. Não é carinhoso, não, é porque tu gosta de rebaixar. É irmãzinha, tem que falar: ei, guerreira de Jeová, soldada do exército de Cristo, aleluia, pastora, serva de Deus. Olha o pastor, homem de delegado, pastorzinho de coisinha, de nininim, sabe, irmão, olhando com o olhar do diabo, vendo pequenininho, porque o diabo quer mostrar para mim, para você, que nós é tão pequeno que nós somos insignificantes diante dele, mas Deus quer mostrar que pelo poder de Deus não tem gigante que fique de pé na nossa frente. Não tem. O Davi olha e desafia, e ele começa, o irmão dele questiona ele, né? Com quem tu deixou as poucas ovelhas do nosso pai, Davi? O que tu quer se meter nisso aqui? Como quem diz, isso aqui é coisa para homem, mas não faz nada. Tem gente que briga pelo lugar, mas não faz nada. Quer pastorear, mas não faz nada. Porque eu sou, mas não faz nada. Não vence guerra, não enfrenta Satanás, corre com medo da sombra. Em vez de brigar pela postura, briga com quem está desafiando a tua vida, e briga no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Davi também já largou aquele irmão dele de lado, irmão, porque tem gente que se tu for parar para fazer sala, tu perde até a salvação. Largou aqueles irmãos dele para lá e já foi perguntar para o outro: ei, o que é mesmo? Como é que é a história aí? O que o rei vai dar para quem vencer esse gigante aí? Rapaz, o rei vai isentar a casa dele de imposto. Conversa, rapaz. Que mais?
ainda vai dar a filha dele para casar. Não, moço. Você está de brincadeira. A filha para casar ainda vai isentar a casa de imposto, vai, diz, pois estou dentro. Eu vou. Tu vai o quê? Eu vou, pode, eu vou. Estou dentro, levaram para a saúde, só saúde. Davi, esse rapaz está dizendo que vai enfrentar que esse menino. Tu vai onde, menino? Eu vou, pode deixar que eu vou. Quem é ele? Aí Saul ficou assim com dó, disse, meu Deus, esse menino não tem nem tamanho de gente para lutar contra um gigante. Vou botar umas armaduras em tu, meu filho, para ver. Aí botaram as armaduras de Saul em Davi, o Davizinho não conseguia nem andar direito com aquelas armaduras pesadas. Porque tem gente que ele quer, irmão, engessar a gente. Você não pode cantar assim. Você tem que orar assim. Você tem que não sei o quê. Querido, não faz muita gesticulação. Você tem que cantar parado. Porque você tem... Tipo assim, ele é medroso, não tem coragem de ir, ainda quer dizer para nós como é que a gente tem que fazer. Entendeu? Você não pode fazer isso. Pastora, Igreja Batista não canta hino da harpa. Diga aqui, canta. E vai cantar até Jesus voltar. Pastora, essa igreja parece mais uma assembleia. De que seja, é assembleia misturada com batista. Nós somos do fogo, do manto. Mas não parece batista, nem para parecer não, irmão. O nome batista aí é só para atrair o batista mesmo para cá. Que aí quando ele chegar aqui, ele pega o fogo. Mas batista, isso aí é só fachada. Nós somos o povo de Deus. Aí teve uns batistas que veio e disse, olha, batista. Aqueles batistas que nunca viu assim, aí chegou aqui, participou do culto, e o culto, pá. Aí, pastor, essa batista é da onde? É diferente, pastor, essa batista é diferente daqui, eu ia, não sei o que, pois é diferente. Eu gostei. O povo aqui é animado, eu digo, pois fique aqui. Porque tem gente, irmão, que ele quer dizer para você. Saul estava olhando para Davi, dizendo, você vai, mas vai do jeito que eu vou te preparar para ir. Você vai fazer assim, veste essa armadura. E o Davi, por um momento, se deixou levar. O Davizinho até tentou. Sabe aquela hora que tu tenta ser quem tu não é? Sabe? Aquela hora. Que nem o Ismael canta, pula. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 cá, pá, cá. Aí se alguém chegar e falar assim, ei, rapaz, se movimenta muito não. Aí ele vai tentar. Qual é o hino que o senhor canta? Aquelezinho. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Mas aquele não é o Ismael. Não foi assim que ele venceu as guerras. Engessado. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz... Aí daqui a pouco ele dá uma olhada assim. Rapaz, essa armadura aqui não é minha, não. Eu não sou assim, não. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Tá nem aí não, como quem diz assim, minha amiga, eu vou adorar a Deus, é do jeito que Deus me levantou para adorar. É do jeito. Davizinho olhou e disse, não pode tirar esse negócio de mim, tira esse negócio, não dá certo não. E como é que tu vai vencer? Eu vou vencer. Deixa eu te falar um negócio aqui, rei. Eu estava cuidando das poucas ovelhas do meu pai. E chegou um urso para atacar uma delas. Eu peguei, eu matei o urso. Eu arranquei a ovelha da boca do urso. E eu fiz isso, foi no nome do Senhor. Sabe, eu venci guerras ali. E o Senhor me usando. Pois da mesma forma, eu vou na mesma fé. Eu vou enfrentar esse gigante. Aleluia. Beleza, então vai lá. Agora, irmão, pensa comigo. Nós estamos falando de exército. Tenta imaginar, de um lado, um exército inumerável, que não dava para contar. Só os caras de elite de Israel. Cara que acertava um cabelo. Pastor, rapaz, tinha uns canhotos naquele batalhão que fazia era a festa. Nem a habilidade ninguém ganhava deles. Mas tudinho perdeu na coragem. Mas Davi venceu. Porque quem luta com Deus sempre vai vencer as guerras que parecem impossíveis. Porque não luta só, luta com o Senhor. Davizinho olha para o gigante, pega ali umas 5 pedrinhas no riacho, pega aqui, bota no seu alforjezinho. E a gente já viu cena, imaginando Davi com o estilingue, né? Assim. Botou a sua pedrinha,
Caminhou. O gigante olhou para ele. Você está de brincadeira? Rapaz, vocês não tem homem aí não? Tem não? Tá me mandando um menino desse para lutar? Não, moço, você está de brincadeira? Não tem homem aí não? E os homens tudo caladinho. Caladinho, que ninguém falava nadinha. O Saul calado. E o Davizinho só caminhando. E ele dizendo: vou acabar contigo, menino. Vou acabar contigo. Davizinho pegou a pedrinha dele e disse as belas e lindas palavras: tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Pum! Aí, em vez de ele ir para trás, a Bíblia diz que ele caiu com a cara no chão. Davizinho chegou lá, pegou a própria espada e, ó, na cabeça dele, botou na bandeja. Se tiver um crente com fé, se tiver um crente que se levanta por fé, você consegue impactar uma igreja, a tua casa, o teu bairro. Você consegue fazer grandes coisas. Pastor, eu não tenho ninguém. Você tem Deus e isso basta. Isso basta, isso é suficiente. Aleluia. Isso basta porque um com Deus é maioria. E uma maioria sem Deus não conseguiram enfrentar o gigante Golias. Mas Davi, cheio de fé, de coragem, de ousadia, ele fez o que um exército inteiro não fez. Enquanto você está dizendo: rapaz, eu acho que eu sou tão pequeno que eu não dou conta. Olha quantas coisas maravilhosas Deus já fez na tua vida. Para você derrubar essa Jericó. Para você jogar essa Jericó por terra. Aleluia. Você vai ter que usar a coragem e a fé de Davi. Pastor, ela não cai. Se você ficar falando assim, você vai fazer parte do exército dos medrosos. Você tem que usar a fé e a coragem de Davi. Pastor, a muralha vai cair. Ela vai cair, pastor, ela vai cair. Essa Jericó vai cair, vai cair. Eu já declarei, eu já determinei, eu já tomei posse. Ela vai cair na minha vida. Essa Jericó vai cair. E você vai se levantar com fé, irmão. Porque esta campanha é uma campanha que tem como objetivo jogar por terra a Jericó que se levanta na vida, jogar por terra as muralhas, os impedimentos. E isso não se faz com medo, isso não se faz se acovardando, isso se faz com fé, isso se faz com coragem, isso se faz se levantando, isso se faz declarando, isso se faz dizendo: o meu Deus é maior que essa muralha, o meu Deus é maior que esse impedimento, e pela fé eu vou ver essa muralha cair por terra. Aleluia. Você precisa acordar para jogar essa muralha por terra. Nós vamos entrar em um novo ano, vamos entrar avivado, renovado, aleluia, declarando que nós já estamos vivendo as promessas do Senhor na nossa vida. Você pode ficar de pé comigo?